De volta com o 3 em 1 em som e imagem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que, uma vez aprovada a nova Previdência, o governo deve trabalhar em prol da reforma tributária, além de lançar uma série de medidas de estímulo para a economia. Entre as medidas está o que chamou de choque de energia barata, um novo pacto federativo para distribuição de recursos a estados e municípios e a liberação de saques no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é o FGTS. No entanto, ao comentar a queda de 0,2% no crescimento econômico no primeiro trimestre, Guedes disse que o desempenho negativo já estava previsto e que a volta do crescimento depende de reformas econômicas e não de medidas de estímulos pontuais. Por fim, o ministro se disse confiante de que a reforma da Previdência será aprovada no primeiro semestre, um horizonte fiscal de 10, 15, 20 anos. Você agora, Andreasa. Pois é, a gente tem que ser justo aqui, né? Essa conta do PIB, 0,2 de queda no crescimento econômico, não pode ser objetivamente atribuída ao governo Jair Bolsonaro. Não pode. Porém, e esse é um cálculo importante que o governo precisa fazer, vai para a conta dele. Se não agora, no futuro. Se a economia do Brasil continuar apontando para o buraco e apontando para a volta da recessão, como já há muitas análises nesse sentido, nós chegaremos ao final do ano de 2019 com essa conta política atribuída ao governo Jair Bolsonaro. O Paulo Guedes sabe disso. E é por esta razão que ele anunciou esse pacote adicional aí, muito interessante, do FGTS para contas ativas. Ele não anunciaria isso hoje. O fez de improviso e com absoluta correção política, diga-se. Tanto que ele diz que é algo que está em estudo para ser apresentado daqui a 3 ou 4 semanas e condicionado à aprovação da reforma da Previdência. De modo que, claramente, ele faz isso para criar um ambiente positivo, de otimismo, frente aos números que são muito ruins. Eu disse que o governo não pode ser responsabilizado objetivamente pelo número da economia, pela estagnação da economia, e é verdade, eu sustento aqui, mas é preciso dizer também que até aqui, do ponto de vista político, o governo não tem colaborado. O governo não tem colaborado para um ambiente de estabilidade política, inclusive, que crie condições para o investimento. O Brasil já tem um ambiente de insegurança jurídica. E o governo, como eu digo sempre, uma natureza conflituosa, muito imprevisível, percebido aqui e acolá crescentemente como inconfiável, é um que não apresenta a cama feita para que se desdobre o cobertor de reformas estruturais econômicas. Vera? Eu discordo um pouco que o governo não possa ser responsabilizado. Por um dado, quando você começa a quebrar aí a queda de 0,2% do PIB. Um dado específico mostra que uma boa parte deste resultado decorre de uma quebra de expectativa com este governo, sim, que é o dado de investimento. Foi o que teve a segunda maior queda no período, uma queda de 1,7%, portanto bem acima da queda média no investimento, que era justamente o que se achava que a esperança no Bolsonaro e a agenda de reformas fosse alavancar, fosse impulsionar. Então esses desacertos do início do governo tiveram sim um efeito, e aí é totalmente fruto deste governo, de que as pessoas segurassem os investimentos que iriam fazer, aqueles investimentos que todo mundo estava com os quais todo mundo estava contando para que o país saísse da estagnação e entrasse num período de crescimento mais robusto. Outro dado bastante significativo é o de exportações. As exportações caíram 1,9% no primeiro trimestre, e é um setor que geralmente vem arranjado, é um setor que costuma contribuir para melhorar o PIB, não para piorar, e nesse primeiro trimestre contribuiu para piorar. Então, tem que sim olhar que nada disso decorre diretamente da reforma da Previdência, não decorre diretamente de medidas, de acertos ou desacertos pontuais que podem ser corrigidos e que poderiam ter sido melhorados. O resultado geral da economia é muito preocupante, porque já não se fala mais em retomada lenta do crescimento e sim em estagnação na melhor das hipóteses. Já tem gente prevendo a volta da recessão e até uma possível entrada num período de depressão econômica, que é algo um pouco mais sério ainda.
E aí já tem gente dizendo que a reforma sim é importante, sim é inadiável, mas que também não pode não ter um efeito tão imediato na economia. Então, tudo isso somado é razão para preocupação. Essa questão do FGTS que o ministro anuncia, que agora pode haver saques inclusive das contas ativas e não só mais das inativas, ele mesmo usou uma boa metáfora para descrever. Isso é uma boa chupeta de bateria para o carro pegar, mas não resolve o problema no longo prazo. Se você dá um choque, engata um monte de recurso na economia, você estimula o consumo, mas não tem medidas estruturantes em seguida, isso é um voo de galinha. Então, é preciso fazer as reformas e a tributária também é outra reforma importante para isso, mas é preciso que haja essa previsibilidade a que o Andreasa se referiu, para que sejam destravados justamente os investimentos e os empregos. Estes, sim, responsáveis por dar um crescimento de mais longo prazo e de maior sustentabilidade para a economia brasileira. Tem uma pesquisa que o Murilo Hidalgo do Paraná me passou agora, um pouco antes do início do programa, que eu acho que também deveria começar a ser objeto de preocupação por parte do governo. A percepção da reforma da Previdência. A reforma da Previdência que combate os privilégios, a gente sabe que ela combate muito os privilégios do setor público, mas ela é percebida pela população como algo principalmente contra os mais pobres. A pergunta do Paraná é: a reforma da Previdência beneficia quem? Aí, para 43,7% dos entrevistados, é uma entrevista com um público bem grande, mais de 2.000 entrevistas, beneficia aqueles que têm renda mais alta. Para 32,4%, é igual para todos, e só para 12,5% das pessoas, a reforma da Previdência é vista como algo que beneficia os mais pobres. Por quê? Porque a discussão está toda ela muito concentrada em BPC, em aposentadoria rural. O governo não está, de novo, sabendo comunicar adequadamente a reforma da Previdência. E isso pode ter impacto na votação. Quando a gente alerta as coisas aqui, tá torcendo contra. Não, estamos avisando, estamos dando um alerta. Até porque a equipe da reforma da Previdência é talvez a equipe mais competente desse governo, é a que mais tem segurado aí o rojão, carregado um leão todos os dias, mas é preciso prestar atenção na maneira de comunicar. Alexandre, sua leitura. A declaração do ministro Paulo Guedes é um alento, porque ele acerta em pontos muito importantes. Em primeiro lugar, ele é realmente muito competente na venda das suas próprias pautas, ele é um bom articulador do que o Brasil precisa e do que ele vê como prioridade. Por exemplo, especificamente nesse ponto onde ele recusa a cair na facilidade de se fazer um estímulo pontual da economia para melhorar rapidamente os números e fazer um voo de galinha. É uma atitude muito madura e muito republicana do ministro ao recusar esse tipo de subterfúgio. Então ele merece todos os aplausos por isso. A economia do Brasil está doente e ele sabe que analgésico não resolve. Precisa reformar, precisa curar a doença. O Brasil precisa destravar a sua economia e isso só vai ser feito com muitas reformas importantíssimas e não usando meia dúzia de analgésicos para enganar 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então parabéns ao ministro. Ele sabe, lembrando aquele velho clichê do marqueteiro do Bill Clinton, é economia, estúpido, né? Quer dizer, a gente tem que dar declaração, a gente tem que estar estimulando dentro do debate público para que se fale mais de economia e menos de política hoje no Brasil. O Brasil tem pautas econômicas extremamente importantes e urgentes e, enquanto isso, fica um monte de gente brigando, fazendo tramas palacianas, discussão entre poderes, discussão dentro de governo, fofoca, ala daqui, ala dali, um mina o outro, sabe? Chega um pouco de querer salvar a civilização ocidental, chega um pouco dessas prioridades meio piradas e vamos cuidar da economia brasileira. Desemprego em alta, PIB em queda, previsões. Então, assim, a gente tem problemas muito sérios e muito urgentes para ficar brincando de RPG de cruzada. A gente tem que saber o que fazer com esse país e isso passa muito pelo Ministério da Economia, que está em excelentes mãos, está na mão do Paulo Guedes, que é talvez o brasileiro mais indicado para estar no cargo que ele está. Então, mais Paulo Guedes e menos cruzada para salvar a civilização ocidental. Menos guarda-chuva. Oi? Menos guarda-chuva. Menos guarda-chuva, menos papagaiada, menos proselitismo. Terraplanismo. Exatamente, mais trabalho.